Talvez você nunca tenha atentado para uma expressão que está ali no início de nós nos revestimos da armadura de Deus, que está escrito: no demais, meus irmãos meus. Essa palavra, essa expressão, ela é bem interessante porque ela está dizendo no original para que nós consideremos aquilo que foi falado anteriormente. Isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que foi abordado dentro da epístola de Paulo aos Efésios, que é a igreja nas regiões celestiais, quer dizer, fala muito sobre batalha espiritual. Nós precisamos entender que as nossas bênçãos, elas já estão liberadas em quem? Em Cristo, quer dizer, uma posição espiritual de nós estarmos em Cristo, de nós estarmos acima dos principados e potestades nele, da autoridade que a igreja tem sobre as trevas, da unidade do corpo de Cristo, da visão ministerial, dos dons ministeriais, da humildade para a qualificação dos dons ministeriais, para o despertamento daquele que está dormindo, para que nós realmente possamos nos considerar aptos a isso. Fala também sobre o relacionamento, além do relacionamento com Yeshua, fala do relacionamento com o cônjuge, entre pais e filhos, entre empregados, patrão. Nós precisamos compreender todos esses pontos para depois nós entrarmos naquilo que a palavra diz. E hoje nós vamos falar sobre mais dois elementos que estão faltando da abordagem nossa no que diz a armadura de Deus. A palavra fala em Efésios capítulo 6, no versículo 17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor está nos chamando a ter o quê? Entendimento para avanços espirituais. Ele fala sobre as prerrogativas que nós temos que ter para tomarmos posse dessa armadura celestial. Ele fala, é imperativo que nós tomemos, mas é imperativo também que nós venhamos agir de uma forma poderosa diante do Senhor, considerando toda a epístola de Paulo aos Efésios, que é a igreja nas regiões celestiais, né? E termos o entendimento de que não adianta nós termos a armadura se nós não sabemos lutar. Nós precisamos saber que há uma arregimentação do inimigo, né? Astuta ciladas que o inimigo quer propor, né? Que nós precisamos lutar contra estruturas de iniquidades que o inimigo ele lança contra nós, o local de luta, né, que são nos lugares celestiais, né, onde as trevas nesses lugares estão conectadas com o inferno. Nós precisamos entender isso e tomar as armas que o Senhor nos dá, a arma dele. E ele fala, olha, o capacete da salvação vocês precisam do quê? De uma cobertura espiritual que venha de vir do próprio Senhor. A proteção da mente contra toda iniquidade, transgressão, pecado, nós precisamos compreender isso, né? O perdão, ele é condicional, nós precisamos do perdão de Deus para que nós venhamos ser livres de iniquidade, transgressão, pecado. Nós precisamos do perdão de Deus. Mateus capítulo 6 fala que se nós perdoamos assim, nós seremos perdoados também, né? Nós precisamos dos justos olhos de Deus, né? Sermos justificados, assim como Jesus faz, né? Sobre as nossas vidas. Quando nós permitimos que o Espírito Santo flua realmente em nós, nós recebemos tudo isso que Deus tem preparado para nos dar. Mas isso nós temos que viver a vida como Deus quer, ler a palavra, memorizar a palavra, ter entendimento da palavra, submeter ao Espírito para o discernimento da palavra, para que nós não venhamos interpretar da nossa própria forma, mas assim como o Senhor quer trazer para nós. Então nós temos tomamos posse do capacete da salvação. Nós precisamos entender que a nossa mente, quando ela está sendo movida pelo Espírito, isso tendo a inspiração do Espírito, nascem coisas novas do Senhor. Elas nascem do Senhor pelo Senhor. Quer dizer, nascem ideias, pensamentos espirituais, discernimento do mundo visível e invisível. Isso é interessante a gente saber que o discernimento ele se dá também na esfera do mundo visível,
Senão a gente vai achar que o inimigo ele só está na esfera que nós não enxergamos. Nós podemos perceber através dos sentidos espirituais que nós temos, né? Nós podemos dizer que isso tudo faz parte da mente de Cristo em nós. Filipenses capítulo 2, versículo 5 fala que nós temos o mesmo sentimento, né? Precisamos ter, pelo menos, né? O mesmo sentimento que havia em Yeshua. Em 2 Coríntios capítulo 2, 16, fala assim, ó, quem conheceu a mente do Senhor, né? Nós precisamos ter essa mente, a mente do Senhor. Nós precisamos ter a nossa mente guardada pelo Senhor, né? Isso faz com que nós não nos desliguemos da nossa identidade, da identidade que o Senhor propõe para nós. Ele também fala que nós temos que estar empunhado, né, com a espada do Espírito, né, que é uma parte, uma arma que faz parte da armadura, que ela provém do próprio Espírito Santo, né? Se você olhar ali, a espada é do Espírito, com letra maiúscula, né, que é uma arma de conquista, mas também é uma arma de proteção, é uma arma de autoridade que nós temos que ter em todas as áreas da nossa vida. Ela tem que ser o quê? Uma regência da nossa vida, a fim de que nós impactemos pela própria palavra, que nós deixemos com que as pessoas visualizem isso, tenham um enxergar de uma vida espiritual através disso. Quer dizer o quê? Como nós agimos dentro do nosso lar, como nós agimos dentro da nossa vida matrimonial, da nossa vida financeira, isso tudo faz parte, né? A palavra em Hebreus capítulo 4, lá no versículo 12, fala que ela é viva, eficaz e cortante. Quer dizer, a espada do Espírito, ela é viva, eficaz e ela também é cortante, né? Nós precisamos usar a espada do Espírito não só como forma de leitura, como forma de testemunho, mas como forma de proclamação. São as declarações que nós temos que dar, sejam elas proféticas, através de decretos proféticos, decretos apostólicos, gerando aquilo, né, ter um poder criativo do Senhor para gerar aquilo que o Senhor está criando, anunciando, profetizando. Nós estamos falando de algo vivo realmente, algo que é para ser usado em toda e qualquer circunstância, na batalha, na conquista, na tomada territorial. Isso deve ser usado por lábios através da unção do Espírito Santo. Nós estamos falando de uma vida realmente em Deus que proclama algo do próprio Senhor. Senão nós vamos ser somente aqueles que vão entender ou ler trechos da palavra do Senhor sem aquilo ter vida, né? A palavra do Senhor fala que nós precisamos estar cheios do Espírito para que essa espada do Espírito ela realmente venha a ser fluente através de nós. Nós não estamos falando de uma habilidade intelectual, numa habilidade racional, nós estamos falando do quê? Em algo eficaz realmente, de algo espiritual eficaz. As coisas elas mudam quando nós proclamamos a palavra do Senhor, né? Às vezes soluções, alternativas humanas elas surgem, mas a palavra ela é poderosa para mudar situações e pessoas. A criação ela foi feita dessa forma, pela palavra, né? É o falar, é o declarar e aquilo acontecer, é o declarar e suceder, né? É a confissão e o perdão vir, é o pedido de perdão sobre locais, territórios e as coisas novas florescerem. Então nós precisamos de uma espada poderosa, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, né? Que é cortante, que tem o poder dos mais milagrosos, miraculosos. A palavra do Senhor nos nossos lábios tem um impacto que profético. Às vezes nós queremos falar, dar conselhos. Isso não são coisas ruins, mas o que vai atrair o sobrenatural ou mover o sobrenatural na vida de alguém é a palavra do Senhor. É aquilo que a palavra do Senhor realmente declara. Eu quero fazer uma oração. Pai, nós falamos aqui, Senhor, nesse tempo sobre a armadura do Senhor. Tu fala que nós precisamos estar fortalecidos no próprio Senhor, reconhecendo que de Ti é que vem tudo. Que a própria espada do Espírito que nós carregamos, a Bíblia Sagrada que nós carregamos em nossas mãos, ela é Tua, Senhor. O capacete da salvação,
ele é dado por Ti, Senhor. Somente por Ti nós podemos ter isso. Esses itens que nós estamos falando aqui. Nós precisamos entender que a nossa mente ela ficará blindada através, Senhor, da Tua manifestação, da Tua posição espiritual sobre nós, Senhor, daquilo que Tu concede-nos a nós para que nossa mente fique realmente guardada pelo Senhor. Nós precisamos, Senhor, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, da espada viva nas nossas mãos, cortante nas nossas mãos, afiada nas nossas mãos. A Tua própria palavra diz que nós precisamos manejar bem essa espada. Nós precisamos entender a espada, compreender a espada, não decorar apenas a espada, mas compreender a profundidade que Tu nos quer levar. A Tua palavra, Pai, ela chega para trazer um alcance tão poderoso que vai até na divisão da alma e do espírito. Esse é o poder da Tua palavra, onde nenhum medicamento chega, nenhum entendimento científico chega, Senhor, mas o poder da Tua palavra se manifesta, Pai. A Tua palavra diz mais ainda, que nós temos que estar orando em todo o tempo, com súplica, no próprio Espírito, vigiando. Pai, Tu tem nos chamado para orar, Senhor, para ter uma vida realmente de oração, por uma vida de súplica no Espírito, deixar com que o Espírito comece a agir mais, orar mais em línguas. Nós precisamos, Pai, estar clamando pelos santos, isso é intercedendo pelos santos, e nós queremos estar ali, Pai, orando pelo estado do Rio Grande do Sul, que a Tua mão alcance aquele lugar, alcance aquelas pessoas que estão ali, que eles não possam se esquecer, Pai, da forma, Senhor, que Tu nos chamou, do poder que Tu nos dá, Senhor, meu Deus, da forma que Tu nos chama, que Tu nos salvaste, Senhor, que Tu nos coloca, Senhor, dentro de um nível de santidade e justiça que nós não poderíamos alcançar com a nossa própria mente, mas que pelo Teu poder, Senhor, pela Tua graça é que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é o poder de Deus sendo manifesto. Que a salvação ela alcance aquele lugar ali, Senhor. Que a Tua verdade ela seja discernida, Pai. Que a mente das pessoas ele possa estar protegidas contra toda dúvida, Senhor. Contra toda dúvida da Tua pessoa, contra toda dúvida da Tua existência, que eles consigam enxergar o Senhor no meio da adversidade ali, em o nome de Yeshua. Amém